Fazenda Brasil Verde. A terra que engole homens. Há lugares onde o tempo não passa, onde o progresso chega só em boatos e onde a terra aprendeu a guardar segredos. Um desses lugares se chama Fazenda Brasil Verde, no coração do Pará. De longe, parecia apenas mais uma fazenda, mas quem cruzava seus limites raramente voltava. Os que saíam, quando saíam, voltavam sem nome, sem documentos, sem memória do tempo que viveram cativos. Durante décadas, ninguém ousou chamar aquilo de escravidão. Diziam ser trabalho duro, serviço de roça, coisa de homem simples, mas o simples ali tinha outro nome: prisão, a chegada, promessas e armadilhas. Tudo começava longe dali, nas cidades pobres, com promessas falsas de emprego. Homens humildes, vindos do Maranhão, Piauí e Tocantins, eram abordados por aliciadores que falavam de futuro melhor, comida farta e salário certo. Mas a estrada que os levava até a fazenda era uma estrada sem volta. Os documentos eram recolhidos, dívidas inventadas, a liberdade dissolvida como suor na terra quente. Quando o caminhão parava, o mundo deles já havia acabado. O cativeiro. A vida sem nome. Os barracos eram improvisados, chão batido e camas de palha úmida. A comida, restos de arroz e carne salgada. A água era a mesma que o gado bebia. Quem adoecia, morria devagar. Quem tentava fugir, aprendia o significado da palavra castigo. O som do chicote era o relógio da fazenda, e cada marca deixada um lembrete de que ninguém tinha rosto ali. A fazenda tinha donos raramente vistos, vivendo em cidades grandes, vestindo ternos e discursos sobre progresso, enquanto o progresso na terra tinha cheiro de sangue. O trabalho sem fim, dívida e exaustão. O dia começava antes do sol nascer e terminava só quando o corpo cedia. Cortar mato, abrir pasto, carregar troncos, levantar cercas sem ferramentas, sem pagamento, sem descanso. Cada refeição, cada pedaço de sabão, cada prego virava mais dívida. No final, o corpo se tornava a única moeda que restava. Alguns desapareciam. Diziam que fugiram, mas os que ficaram sabiam. Ninguém fugia dali. Histórias sussurradas falavam de corpos enterrados entre os pastos, cobertos por folhas e esquecimento. O silêncio e o medo, a fazenda invisível. O tempo na fazenda era um ciclo sem calendário. Os dias se confundiam, o sol era o mesmo, a dor era a mesma, o som das enxadas batendo um mantra de resignação. Alguns esqueceram o próprio nome, outros falavam sozinhos. A escravidão moderna não precisava de correntes, bastava o medo e a fome. De vez em quando surgiam visitantes, fiscalização, jornalistas, e os capatazes escondiam os piores feridos e mandavam os homens sorrirem. E quando os visitantes iam embora, o silêncio voltava mais pesado. A primeira fuga, vozes, quebrando o silêncio. Certa noite, um pequeno grupo decidiu fugir. Esperaram a chuva mais forte, correram descalços, guiados por vagas lembranças da estrada. 3 foram recapturados. 2 nunca mais apareceram, mas um conseguiu chegar a um vilarejo e contou o que tinha vivido. E foi assim que a Fazenda Brasil Verde começou a perder seu silêncio. A denúncia. Ouvidos que finalmente escutam. Em meados dos anos 1990, a denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Jovens fugidos da fazenda relataram o horror que viviam, descrevendo prisões, vigias, promessas falsas e sofrimento diário. A primeira reação foi silêncio, medo e descrença. Afinal, estávamos no fim do século XX, no Brasil moderno. Mas a voz dos sobreviventes não tremia e o nome Fazenda Brasil Verde começou a circular discretamente entre jornalistas e organizações de direitos humanos. As primeiras operações, o cenário do horror. Em 1996, fiscais do trabalho e policiais visitaram o local
e encontraram homens dormindo em barracos improvisados, vigiados por capatazes armados, sem salário, sem documentos, sem futuro. Os responsáveis negavam tudo, chamando de invenção de ativistas. Mas a investigação avançou, revelando homens desaparecidos, famílias destruídas e covas rasas escondidas entre os pastos. O silêncio, cúmplice, poder e impunidade. Durante anos, o caso ficou preso em gavetas. Os donos nunca foram presos. Testemunhas foram ameaçadas ou silenciadas. O poder no interior tem formas antigas de se proteger. E quando o dinheiro fala, a justiça cochicha. A fazenda continuou mudando de nome e fachada, mantendo o mesmo cheiro de medo. Até que em 2000, a Comissão Pastoral da Terra e a OIT intervieram, reconhecendo o caso internacionalmente como exemplo concreto de escravidão contemporânea. A ferida que sangra, justiça tardia. Em 2003, o Estado brasileiro foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão e negligência. O julgamento durou mais de uma década. Só em 2016 veio a sentença. O Brasil foi condenado por permitir que a Fazenda Brasil Verde existisse, por não proteger os trabalhadores, não investigar, não punir os culpados. Mas e os escravizados? Quantos ainda estavam vivos para ouvir a notícia? Quando a justiça chega tarde, chega vazia. A Fazenda hoje, fantasma do passado. A Fazenda Brasil Verde ainda existe. O nome mudou, talvez, mas o solo é o mesmo, e o vento ainda carrega histórias que ninguém quis ouvir. Moradores relatam luzes fracas à noite, alguns dizem lanternas de fiscais, outros acreditam serem espíritos dos que nunca voltaram. O espelho da sociedade. A Fazenda Brasil Verde não é apenas um lugar, é um espelho que mostra quem fomos e quem ainda somos. Embora as correntes tenham mudado de forma, o peso continua o mesmo. Hoje a escravidão veste uniforme, assina contrato e recebe migalhas com o nome de salário. Ela existe nos canaviais, nas carvoarias, nas oficinas invisíveis das grandes cidades e sobrevive porque o silêncio ainda é rentável. A história não termina no Pará. Repete-se todos os dias, disfarçada, modernizada, aceita. Mas há algo que o poder nunca conseguiu calar. As vozes que voltaram. Homens simples que disseram o impossível. Eu fui escravo, no Brasil, no século XXI. E talvez ainda sejamos todos um pouco prisioneiros de um passado que se recusa a morrer. Alerta e responsabilidade. Denuncie. Se você ver ou ouvir qualquer situação em que pessoas estejam sendo mantidas em condições análogas à escravidão, homens, mulheres, crianças, qualquer tipo de exploração, não ignore. Procure as autoridades competentes e denuncie. Cada voz levantada pode salvar alguém. Cada ação importa. Se esta história te tocou, não feche os olhos. Compartilhe este vídeo, questione o que parece normal e lembre-se, o silêncio também é cúmplice. Acompanhe o Obscura Informação e continue mergulhando nas verdades que muitos tentam esconder. Deixe seu like. Inscreva-se no Obscura Informação. Ative o sino para não perder a nossa próxima investigação histórica.